Gente, eu quero conversar, refletir com vocês hoje em cima de 1 Coríntios, 1 aos Coríntios, no capítulo 13, o capítulo tão inspirador do apóstolo Paulo. Para alguns eruditos, este é um dos capítulos mais inspiradores das Sagradas Escrituras e fala sobre o amor. Curioso não ter sido escrito pelo apóstolo João, o então reconhecido como apóstolo do amor, mas escrito pelo apóstolo Paulo. E eu gostaria de lê-lo em 3 sessões. É um capítulo curto, e eu gostaria de ler em 3 sessões. Eu gostaria de ler do capítulo 13, o verso 1 ao verso 3, depois do verso 4 ao verso 7, e depois do verso 8 até o final, no verso 13. E essa divisão em sessões é porque eu acredito que o apóstolo Paulo está aqui falando sobre o amor em pelo menos 3 perspectivas. Ele está falando sobre o amor em pelo menos 3 formas, em 3 maneiras. A primeira maneira que ele fala sobre o amor, ele apresenta o amor como um remédio. A segunda maneira, ele apresenta o amor como uma influência do Espírito, o fruto do Espírito que é o amor. E a terceira forma como ele apresenta o amor, que é a forma da qual eu gostaria de me aprofundar com os queridos esta noite, é quando ele apresenta o amor como um elemento de revelação de Deus que transcende a nossa teologia, a nossa percepção histórica. Ele apresenta o amor como um elemento que transcende a nossa visão de mundo. Ele apresenta o amor como um componente que transcende a nossa filosofia, que transcende os aspectos da nossa sociedade. Mas vamos falar então, primeiramente, sobre esse amor como remédio. 1 Coríntios capítulo 13. No capítulo 13, antes um pouquinho, o final do capítulo 12, ele diz assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí entra no capítulo 13. Vale a pena aqui, de forma preliminar, apontar que a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é uma carta muito prática. Nós estamos diante de uma comunidade problemática, que vive numa cidade problemática, uma cidade grega problemática, pagã. Dentro da cidade de Coríntios havia mais de uma dezena de templos. Na cidade de Corinto, perdão, havia mais de uma dezena de templos. Então, a dinâmica, enfim, todos os problemas dessa cidade, evidentemente, refletiam em uma igreja doente, uma igreja problemática. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui: eu quero apresentar um caminho mais excelente, nos 12 capítulos anteriores, o apóstolo Paulo está tentando colocar juízo na cabeça desses irmãos. O apóstolo Paulo está não apenas ensinando doutrina, mas ele está dizendo: olha, Coríntios, vocês não podem agir dessa maneira. Se vocês agirem dessa maneira, vocês estão sendo carnais. Ele ensina como que se deve ceiar. Olha, na ceia, vocês não é legal um comer e o outro passar fome. É mais ou menos dessa forma. Ele vai pontuando os problemas. E depois, lá pelas tantas, antes de ler o capítulo 13, eu acredito que o que estava no coração do apóstolo Paulo é: olha, eu posso explicar, eu posso ensinar, eu posso pontuar, eu posso orientar, mas eu tive uma ideia melhor. Eu fui inspirado aqui, eu tive uma ideia melhor. Então eu vou apresentar para vocês um caminho ainda mais excelente. E apresenta o amor como um remédio para todos os dilemas, para todas as confusões, para todas as bagunças que essa igreja vivia. E eu gostaria de ler então, portanto, os primeiros 3 versos. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo
e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Bom, você sabe, nós estamos aqui, quando o apóstolo Paulo ele monta esse contraste, ele traz alguns componentes importantes da nossa experiência de fé, mas monta um contraste dizendo, olha, esse componente ele é importante, mas se não for pelo amor, isso não tem valor. Ele está aqui sublinhando alguns problemas da igreja de Corinto, quando ele diz assim, olha, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ele está fazendo uma menção, uma referência ao problema que tinha a igreja de Corinto, que era um problema de irmãos carnais, mas muito espirituais. Irmãos que apresentam um comportamento duvidoso, mas ao mesmo tempo, sobre esses irmãos foi derramado muito poder do Espírito Santo de Deus. Aí, para resolver esse conflito, Paulo fala, olha, talvez não falar em línguas, profetizar, que era um dos problemas da igreja, que se reuniam e todo mundo começava a falar em línguas, e o apóstolo Paulo instrui a eles qual é a melhor forma de acontecer um culto público. Ele diz, olha, tudo isso é importante, mas se não tiver amor, isso aí não tem muito valor. E aí ele continua dizendo, olha, ainda que eu tenha o conhecimento, ainda que eu tenha fé, e ele está dizendo aqui para uma igreja, para uma cidade, uma igreja localizada numa cidade na Grécia, que dava ênfase, importância à sabedoria filosófica. Ele está dizendo, olha, ainda aí que vocês... E é curioso porque alguns capítulos antes, esta é uma igreja que, por exemplo, estava fazendo comparação entre o ensino do apóstolo Paulo com o ensino de Apolo. Essa é uma igreja que diz assim, olha, o apóstolo Paulo escreve coisas duras, mas presencialmente ele não surpreende muito, ele não tem uma retórica muito boa. Então essa igreja que fazia esse comparativo, essa seleção, eu gosto mais da forma como Apolo ensina, e não tão somente da forma como Paulo ensina. Ele está dizendo, olha, o conhecimento é importante, mas mais do que o conhecimento, se eu tiver conhecimento, mas se eu não tiver o amor, nada disso tem valor, porque o amor é o remédio. Aí ele diz, olha, para uma igreja, pense você que problemática era essa igreja. Devia ser difícil pastorear uma igreja como essa. Para uma igreja que ia ceiar, pense você comigo que coisa mais esquisita. Essa igreja que na ceia do Senhor, eles levavam as suas refeições para a igreja, diferentemente da forma como nós ceiamos. E ao levar as refeições para a comunidade, os ricos, porque Corinto era uma cidade portuária, muita gente rico na cidade, por consequência dentro da igreja, os ricos levavam a ceia e comiam e bebiam, se fartavam, e os pobres não comiam. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, nessa divisão vocês precisam dividir, vocês precisam fazer caridade, vocês precisam ajudar, vocês não podem estar divididos. E ele diz, mais ainda que você tenha um coração solidário, um coração disposto a ajudar, e você chegue na máxima de doar, de você morrer pelo próximo, dar o seu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, isso não tem valor. Então ele vai trabalhando, desenhando esse contraste para que nós entendamos que o amor é o remédio para todos os problemas daquela comunidade. Dito isso, o amor é o remédio para a nossa comunidade, o amor é o remédio para o casamento, o amor é o remédio para uma empresa, o amor é o remédio para a nossa sociedade. O amor é o remédio. E depois, nos próximos versos, ele continua dizendo o seguinte, no verso 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta o amor.
O amor é o fruto do Espírito. Eu gosto de ler esse texto da seguinte forma: quem ama é paciente, quem ama é bondoso, quem ama não inveja, quem ama não se vangloria, quem ama não se orgulha, quem ama não maltrata, quem ama não procura seus próprios interesses, quem ama não se ira, quem ama não guarda rancor, quem ama não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, quem ama sofre, quem ama crê, quem ama espera e quem ama suporta. Sabe aquele casamento problemático? Você tem que dizer para as pessoas: ame. Mas eu amo, mas eu não consigo conviver, eu não tenho paciência. Não, então você não ama, porque o amor é paciente. Sabe aquele relacionamento problemático? Ame. Por quê? Porque o amor tudo suporta, o amor tudo sofre. Este é o amor. Precisamos do amor como fruto do Espírito, o amor como influência, o amor como uma direção do próprio Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Aí ele entra na parte que eu gostaria de entrar. Tudo isso aqui é só uma introdução. E eu já estou feliz, porque para quem, né, até que a gente já foi bem aqui, passamos da introdução. Bora, parte 2. Come on. E agora a parte que eu gostaria de me aprofundar com vocês. O amor. Lembre-se, o amor como um componente de revelação que transcende a nossa cosmovisão, a nossa teologia, a nossa percepção histórica. O amor. Então o amor nunca perece. As profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, o maior deles, porém, é o amor. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que nós conhecemos em parte, que nós profetizamos em parte, isso deve gerar em nós uma consciência de que Deus habita em luz inacessível, de que Deus habita em uma esfera invisível, de que Deus é intangível, intocável. Nós podemos falar sobre Deus, mas Deus é difícil explicá-lo, é difícil sistematizá-lo. Nós como cristãos, nós percebemos, mas nós não o explicamos. Ainda que nós pudéssemos aqui juntar as mais variadas percepções sobre Deus, ainda que eu conseguisse colocar em uma mesa a minha percepção sobre Deus, as minhas experiências sobre Deus, a forma como eu me percebo em Deus, a forma como você se percebe em Deus, as suas experiências, e nós pudéssemos somar tudo isso, isso seria ainda assim parte da revelação de Deus. Porque o que eu conheço de Deus, eu conheço em parte. Por isso a necessidade da gente ser humilde. Por isso a necessidade de a gente se aproximar de Deus, sabendo que Deus é fonte inesgotável de conhecimento, e eu em mim mesmo, eu tenho uma estrutura intelectual que é incapaz de perceber Deus em sua integralidade, em sua totalidade. Aliás, eu ouso dizer que parece que Deus gosta que as coisas aconteçam assim. Ainda na primeira carta aqui do apóstolo Paulo, ainda nessa primeira carta, no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo diz assim, que Deus, Ele escolhe
as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas fracas para confundir os fortes. Ele escolhe aqueles que não são para reduzir a nada aqueles que pensam que são. Então Deus gosta de trabalhar dessa forma para que nós entendamos que nós, apesar de que muito daquilo que a gente pensa sobre Deus é verdade, é parcial. Muito daquilo que a gente sabe de Deus é parcial. Por isso, quando o apóstolo diz que ele não quer mais pensar como menino, como ele quer deixar para trás o comportamento de menino, e ele diz assim: eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Ele está dizendo que ele quer pensar as coisas a respeito dessas coisas que são parcialmente perceptíveis. Ele quer pensar a respeito dessas coisas de uma forma diferente. Eu acho até curioso quando ele diz assim: eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Porque normalmente o menino, ele fala antes de pensar, pensa antes de raciocinar. Ele está dizendo: olha, eu gostaria de mudar o meu comportamento, eu gostaria de pensar de forma diferente. Porque o menino, ele tem dificuldade de aceitar que ele conhece apenas uma fagulha, uma centelha, uma fração do conhecimento de Deus. O menino, talvez ele tenha dificuldade de entender que o temor do Senhor, o temor ao Senhor é o princípio de todo conhecimento. Um menino, por sinal, ele tem dificuldade de respeitar as experiências alheias. O menino pensa que ele sabe mais do outro. Ele pensa que a experiência do outro é uma experiência duvidosa, mas aquilo que ele sabe a respeito da experiência do outro é o que vale, baseado nas suas próprias teologias, na sua própria convicção. O menino tem esse ar de soberba. O menino pensa que ele entende de tudo, que ele sabe de tudo. Ele pensa que ele sabe de tudo de um Deus que é parcialmente revelável. Você pega alguns exemplos na Bíblia Sagrada, por exemplo, que são interessantes. Você tem Jesus na casa de um fariseu, e de repente uma mulher, que o texto faz questão de destacar, uma pecadora, que muitos entendem como uma prostituta. E esse texto, onde Jesus está na casa deste fariseu, esta mulher se aproxima de Jesus e começa a chorar nos pés de Jesus, e as suas lágrimas molham os pés de Jesus, e ela fica constrangida, então, e ela pega os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E o menino fariseu, sentado juntamente com Jesus, ele diz: se este homem soubesse quem nele está tocando, se ele fosse de fato um profeta, ele saberia que esta mulher que está tocando nele é pecadora. Menino, acha que discerne acerca de tudo. Tem um outro texto também muito curioso, que é o texto quando Jesus está em Betânia, e Maria, irmã de Marta, pega um frasco com um perfume caríssimo e derrama nos pés de Jesus, como uma espécie de adoração a Jesus. Quando faz isso Judas Iscariotes, ele olha para aquilo e diz assim: poxa, que desnecessário, isso aí poderia ser vendido, esse dinheiro poderia ser revertido para fazer caridade e doar aos pobres. Menino, não entende que a relação de Maria com Jesus é a relação de Maria com Jesus. E se Jesus aceitou aquela oferta, quem é Judas para julgar? Quem é Judas para pensar e raciocinar e falar como menino? O apóstolo Paulo, eu me identifico muito com o apóstolo Paulo, quando diz que ele se converte em Damasco com Ananias, e Ananias o batiza.
E depois de um tempo, o apóstolo Paulo começa a conversar com os judeus acerca da sua tradição, do seu conhecimento histórico teológico, e começa a entender que Jesus é o cumprimento das profecias e começa a conversar, a dialogar com os judeus acerca disso. Eles ficam furiosos e tentam matar o apóstolo Paulo. Ainda no livro de Atos, a gente percebe que quando ele chega em Jerusalém, aquela história fantástica, fabulosa, ele está ali diante dos apóstolos, os apóstolos estão meio tensos de recebê-lo. Aí Barnabé, com muito amor, o leva para conversar com os apóstolos. É água, gente, está tudo bem. O leva para conversar com os apóstolos. Aí ali naquele instante, diz o texto que Paulo andava livremente entre eles e discutia com os judeus acerca dessas percepções, das novas percepções do apóstolo sobre as escrituras em relação a Jesus. E novamente as pessoas começaram a tramar, começaram a pensar em matar o apóstolo Paulo. Tanto é que é nesse texto que os apóstolos o enviam para Tarso. Porque Paulo, no seu crescimento teológico, no seu conhecimento bíblico, no crescimento do seu conhecimento bíblico, começou a discutir com todo mundo. Talvez quando ele diz assim que eu agia como um menino, talvez esteja em foco aqui esta forma espaçosa de discutir, que promovia, ao invés de promover uma certa aceitação, empatia pelo conhecimento, provocava certa resistência. Eu digo isso porque eu agi muitas vezes como menino, e tem mais, ajo ainda muitas vezes como menino. Essa questão de deixar para trás a vida de menino, para mim é quase que é intermitente o negócio. De vez em quando eu consigo pensar de forma mais madura, mas de vez em quando eu tento pensar, eu penso e de repente eu expresso o meu pensamento e faço isso como menino. O René sabe bem disso, né, René? Nós trabalhamos juntos e quando temos alguma discussão, quando temos algum ponto de vista diferente, divergente, eu me comporto como menino. Me comporto como menino pela forma como eu quero explicar o meu ponto. E assim também em referência a tantos outros temas. Quer ver uma coisa interessante? E não me julguem, ok? Não me julguem. Deus está vendo, hein? Deus sonda o coração, esquadrinha o coração. Cara, eu tenho um problema sério. Vocês já estão rindo, né? Eu tenho um problema sério. Eu sigo muitos líderes religiosos. E eu vou ter que parar de seguir. Porque eu julgo demais. Todo mundo que está exposto na mídia, de alguma forma. E esse é o nosso mundo hoje. Esse é o nosso mundo, né? O mundo mudou e eu fiquei arcaico, eu fiquei para trás. Quando eu vejo aquilo me gera certa resistência, porque eu fico pensando na vaidade, etc. E eu fico resistente quanto àquilo. E às vezes aquilo me incomoda de tal forma que eu expresso para minha esposa, eu falo, cara, isso aqui me incomoda. Esse cara não está ensinando, ele está sendo vaidoso, não é legal o que ele está fazendo. Aí minha mulher, muito sóbria, muito lúcida, fala, para de ser assim. Deixa o cara, ele está pregando a palavra de Deus. Se tu só usa o teu Instagram para postar fotinho da tua filha e tal, deixa os caras. Ela traz um pouco de maturidade para a minha vida. Porque isso acontece, a gente pensa como menino. A gente pensa julgando a experiência alheia, a conduta alheia. A gente faz isso, pensa como menino. Eu já citei para vocês esse exemplo. A gente já conversou sobre isso, sobre a vez que Deus me concedeu a cura. Deus me levou, sabe aquele texto de 1 Coríntios que eu acabei de citar, que Deus utiliza as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias ou as pseudo-sábias, né? Aqueles que acham que são sábios. Eu me lembro que Deus me levou para um ambiente religioso, de uma experiência religiosa totalmente diferente, apesar de cristã também, mas a gente sabe que o nosso cristianismo de forma mais abrangente tem inúmeras ramificações. E ali eu estava dentro de um ambiente que eu me senti um pouco deslocado. Vocês sabem, eu já falei, eu
Fiquei andando com um feijãozinho para um lado para o outro, eu usei pano de saco, eu fazia atos proféticos, eu dava pulinho, eu fazia tudo isso aí. E ficava na minha soberba, no meu orgulho. No meu orgulho, pensando e raciocinando, refletindo, não falando, porque eu não conhecia ninguém, eu estava sozinho, então não podia falar. Mas eu pensava naquela situação como menino. Lembra que tinha até um portão que eu falei para vocês, que o cara falou, se você entrar nesse portão, a galera a parada já acontece no portão. Eu confesso, quando eu entrei no portão eu não senti nada, mas eu saí daquele portão curado, para a glória de Deus. E eu recebi a cura para aquela tiazinha do coque orando em línguas. Ali eu falei, Deus, eu tenho que parar de ser menino, eu tenho que parar de agir como menino, eu tenho que respeitar, eu tenho que saber que existem coisas que eu não preciso entender, eu tenho que saber que existem coisas que estão além da minha capacidade pequena de enxergar as coisas. Aí é nesse texto, é nesse ambiente, nessa tensão que eu tento agir como homem, pensar como um homem maduro. Pensar como um homem maduro e evocando o pensamento de Salomão. Salomão vai dizer, olha, você está na terra, Deus está no céu, por isso fale pouco. Fale pouco, sabedoria do silêncio. A sabedoria do Tiago, dizendo, olha, sejam prontos para ouvir, mas tardios para falar. Isso, prontos para ouvir e tardios para falar. Às vezes eu dou uma confundida. Prontos para ouvir e tardios para falar. A própria sabedoria do apóstolo Paulo, evite discussões controversas. Fazendo aqui referência até à própria, como a gente está falando de uma cidade grega, Corinto era uma cidade grega, fazendo referência até à sabedoria filosófica grega. Só sei que nada sei. Às vezes a gente tem que reconhecer, olha, eu só sei que eu nada sei. Eu sei que eu não entendo, mas eu não sei. Então, porque eu não sei, eu não vou criticar, porque está além da minha capacidade de entender, está além da minha capacidade de compreender, de sistematizar. Está além. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para querer ter resposta para tudo? A gente quer ter resposta e nós líderes ainda sofremos com isso. Às vezes a pessoa vem se aconselhar com a gente começa a falar, nem escuta a dor da pessoa, começa a falar como se a gente tivesse resposta para tudo. E a gente quer ter resposta para tudo. E assim, nem a Bíblia tem resposta para tudo. Existem diversos temas que a Bíblia nem faz questão de falar, não. Por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer, agora a gente vive nesse ambiente imperfeito, esperando o perfeito se manifestar e o imperfeito sair de cena. Agora a gente vê como num reflexo obscuro, tem coisa agora que a gente não vai entender. Não é nem porque a Bíblia não vai conseguir explicar, mas é porque você não vai conseguir entender. Porque tem coisa na vida que não faz sentido. A gente quer encontrar sentido, a gente quer encontrar resposta para tudo, mas não vai ter resposta para tudo. A gente olha às vezes para a Bíblia como sendo um instrumento dogmático ou um livro de regras. A gente começa a ter essa percepção da Bíblia. E na realidade a Bíblia ela tem o interesse de revelar o Cristo ressurreto e que você através do relacionamento com o Cristo ressurreto encontre sentido pelo poder de Deus para te transformar. Mas a ideia da Bíblia não é falar sobre a totalidade da verdade acerca de Deus. Entenda, tudo que está na Bíblia Sagrada é verdade. Mas nem toda a verdade sobre Deus cabe dentro da Bíblia Sagrada. Não tem resposta para tudo. Não existe resposta para tudo. A gente quer resposta para tudo. Tem um texto que Jesus está com os seus discípulos, com os seus apóstolos andando, aí eles encontram um cego de nascença. Que é a coisa mais infeliz, que é a coisa mais dramática, mais caótica. O drama do cara, ele é cego de nascença, ele nunca teve uma referência, uma cor, nunca viu um rosto. Tudo que ele consegue perceber, tudo aquilo que ele consegue discernir, não tem a ver com imagem, com cor, com luz, não tem nada a ver com isso. É pela audição, é pelo tato, não tem nada a ver com isso. É uma tragédia.
Uma tragédia. O cego de nascença é uma tragédia. E aí, quando os discípulos estão com Jesus, ele quer uma resposta. Eles querem uma resposta. E aí, Jesus, por que esse cara aí? Por que o cego de nascença? Eles perguntam, quem pecou? Quem pecou, Jesus? Aí Jesus fala, ninguém pecou. Isso aconteceu para que se revelasse nele a glória de Deus. Ninguém pecou. Aí Jesus faz algo curioso, cospe no chão, pega a laminha, passa no olho do cego e diz para ele, vai se lavar. E ele vai. E a gente olha para um texto como esse, a gente quer respostas. A gente começa a pensar, mas por que Jesus fez uma laminha? A gente já começa a dividir os lamitas dos antilamitas. Mas por que Jesus cospe? Nojento isso, né? Por que ele cospe e manda o cara lavar? Porque Jesus limpa, purifica, mas Jesus suja. Aí depois o cara vai para o tanque de Siloé, a gente parece os rabinos entendendo o texto. Cada minuciosidade do texto o cara tentando entender. E a gente tenta entender o que está acontecendo. Será que Jesus ele cospe, pega o... A gente começa a enlouquecer, né? Será que a gente é feito do pó? Então Jesus ali começou a formar o olho dele da terra. Enfim, não sei. E a verdade é que eu não sei, porque tem muita coisa que eu não sei. Quando eu prego, muitas vezes eu não quero ensinar, eu quero gerar dúvida mesmo, porque eu quero gerar reflexão, eu quero que você pense por você mesmo. E às vezes a gente não vai chegar numa resposta concreta certa, porque a gente vê como num reflexo obscuro. Não vai. Eu fico profundamente triste quando eu vejo a situação de algumas pessoas. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que me retratou uma condição terrível de uma menina de 22 anos que era violentada pelo não conhecia o seu pai, foi abandonada pelo seu pai, violentada pelo seu padrasto, começou a morar com seus avós, teve câncer, aos 22 anos está grávida, o pai não quer assumir, não é que não quer assumir, mas eles vão ter uma espécie de... Eles não vão ser uma família, ele vai cuidar, ele vai assumir, já registrou, mas vai... E aí a gente sabe que acaba pesando mais para a mãe, etc. E agora começou a surgir de novo rumores de que o câncer está voltando, e ela inclusive mora com a avó dela, e a avó dela ela precisa cuidar de uma criança especial, a avó dela está com um catéter, então a avó dela não consegue ajudar direito nem a pessoa especial, e está essa menina que agora tem que fazer as tarefas domésticas, tem que cuidar de uma pessoa especial, tem que cuidar do filho, tem que cuidar de si mesma, tem que cuidar da avó. Trágico, horrível, terrível. Deus, como isso mexe com o meu coração. E isso mexe tanto com o meu coração que eu tenho vontade de chegar para Deus e perguntar, mas por quê? Eu tenho esse texto, porque é imperfeito, a gente está esperando o perfeito revestir o imperfeito, a gente está esperando o imortal revestir aquilo que é mortal, a gente está esperando vir e se manifestar aquilo que é perfeito. E se a gente quiser resposta para tudo? Se a gente quiser resposta para tudo, e eu percebo inclusive pelo caos que a gente está vivendo, a gente está vivendo o caos. Muita gente perguntando para Deus, por que a gente está vivendo o que a gente está vivendo? Não vão ter resposta. Por que gente boa, gente honesta, gente justa, gente que paga as contas, gente que não faz mal para ninguém, por que acontece coisa ruim para essas pessoas? Porque Salomão já disse, porque não faz sentido, porque essa dura vida que a gente vive debaixo do sol não faz sentido. Por quê? Porque é assim. E o que a gente tem então? A gente tem, como o apóstolo Paulo diz no final do capítulo 13, a gente tem a fé, a esperança e o amor. A gente tem a fé de saber que o evangelho não é apenas palavra de sabedoria, mas é demonstração de poder.
e que no poder de Deus, Deus pode reverter a situação de qualquer um. A gente se apega na fé. E a gente tem a esperança que aquilo que se vê é transitório, porque é passageiro, e a gente está sendo preparado para uma pátria celestial que é maior do que tudo isso, onde os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória, uma coroa eterna que vale mais do que tudo isso. A gente se apega nisso. E por fim, o amor. Deus é amor. Por fim, o amor. Que dentre esses três, a fé, a esperança, o amor, porém, é o maior deles. Porque quando a gente começa a delirar, entendendo que a gente não vai ter resposta para tudo, quando a gente começa a delirar, entendendo ou não entendendo muita coisa que está acontecendo, quando a gente começa a entrar em crise existencial, crise teológica, crise social, quando a gente começa a entrar em algumas questões que a gente não começa a enxergar sentido nessas questões, e por conta disso a gente entra em crise de fé, por conta disso a gente começa até a abalar a nossa fé. Quando a gente entrar nessa condição, aí você lembra do amor. Aí você lembra do amor, porque o amor transcende, o amor é maior do que tudo isso. E aí eu consigo ver amor. Eu consigo ver amor como Jesus diz lá em Mateus capítulo 25, que um dia ele vai separar as nações, vai colocar pessoas à direita e vai colocar pessoas à esquerda. E ele vai dizer para os salvos, olha, muito bem para vocês. Vocês vão ser recompensados pelo que vocês fizeram, porque eu estive com fome e vocês me deram de comer. Eu estive com sede e vocês me deram de beber. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive preso e vocês me visitaram. E aí você fala, onde é que está o amor? Como que a gente fez tudo isso, Jesus? Porque qualquer coisa que vocês fizerem a esses irmãos, é a mim que vocês estão fazendo. Aí a gente começa a perceber o amor. Aonde? Nos olhos de quem está sofrendo. A gente não pode explicar porque aquela pessoa está sofrendo, mas quando a gente olha nos olhos do faminto, do sedento, do preso, do necessitado, ali é os olhos de Jesus. E quando a gente, movido pelo amor, movido pelo Espírito Santo, ajuda, ali também o amor através da sua vida. É Jesus recebendo, é Jesus dando, isso é amor. Além de toda e qualquer explicação, além de toda e qualquer teologia, além de toda e qualquer percepção, além de toda e qualquer explicação, além de toda qualquer tentativa de sistematização. Às vezes a gente é muito dogmático, muito pragmático, muito simples, apresentando respostas simples. E às vezes essas respostas simples não servem. E a gente vai ficar no ponto de interrogação. E quando a gente estiver nesse ponto de interrogação, a gente tem que lembrar o que o apóstolo Paulo fala. Que a fé é mais que o amor, ele é mais relevante do que o conhecimento. O amor é mais relevante do que falar em línguas. O amor é mais relevante do que profetizar. O amor é mais relevante do que ter fé. É o amor. E quando as pessoas... Veja, eu quero encerrar com isso. Quando as pessoas com dúvida, em crise, duvidando de Deus, duvidando do amor de Deus, tentando encontrar resposta para a vida, você não precisa nem abrir a Bíblia para falar com essa pessoa. Você ama. Você ajuda. Porque tudo vai desaparecer, mas o amor vai permanecer. Amor. Todo mundo consegue perceber o amor. Todo mundo consegue entender o amor. Talvez você fale, olha, eu não sei explicar porque você está nessa situação, mas está aqui um copo de água para você. Olha, eu não sei explicar o porquê da sua dor, mas eu estou aqui para chorar com você. Eu estou aqui para orar com você. Eu estou aqui para ler a Bíblia. Estou aqui para ler a Bíblia com você. Eu estou aqui para te instruir. Estou aqui para ministrar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Talvez nós não vamos encontrar respostas,
mas nós vamos encontrar força, poder, amor, pela graça do bom Deus que habita em nós e faz com que através de nós o amor seja derramado em uma sociedade doente, problemática, que através da nossa postura, da nossa posição, nós não apenas venhamos, não tenhamos a ilusão de apresentar respostas, mas tenhamos sim a certeza de apresentar vida, Jesus, Evangelho. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero agradecê-lo, Jesus, porque